Boa noite, Sandra. Boa noite, ótimo. Como tá meu cabelo? Porque no começo eu tive a sensação que não estava do jeito que eu queria. Mais ou menos. Hoje as contas não estão ajudando você. Ah, minha amiga, tá melhor que o seu, pode ter certeza. Fala com a minha aí, mão. entendeu? As pontas não estão muito agradáveis, não. Então, você tinha que tomar vergonha dessa tua cara e fazer esse cabelo decente. Porque você apresenta um É a moda, minha filha. É a moda, cacete. Vamos lá. Apresentaremos em edição exclusiva o tema Preconceito Linguístico com o ilustre professor Epifânio, da Universidade Cachaça com Mel. Boa noite, professor. Boa noite. É um prazer recebê-la em nosso humilde jornal. Boa noite, ótima. Boa noite, Sandra. O prazer é todo meu por estar aqui com vocês. Babado exclusivo. Empregada agride a patroa por erros de português. Isso é absurdo. O mundo vai parar? Eu não sei, entendeu? Eu já acho Essas um absurdo empregadas estar estão usando uma caneta Elas da estão Globo. perdendo respeito. Estão perdendo respeito. Estão perdendo respeito. Vou demitir todo mundo. Eu vou demitir porque Vou demitir. caneta da Globo. Não, concorrente eu não admito. Não admito isso. As coisas não mudaram. Eu quero saber onde é que esse mundo vai parar, tá? E quem vai explicar isso exclusivamente é a nossa querida ilustre Catherine. É com você. Boa noite, Sandra. Boa noite, ótima. Estamos aqui com a empregada Sofia, que é acusada de agredir fisicamente sua patroa no seguinte. Boa noite, Sofia. E com você? Boa noite. Eu fui insultada pela minha patroa e eu acho isso uma falta de respeito. Eu não aceito essas coisas tudo. Mas de que forma ela te insultou? A gente tem informações de que ela te trouxe na clínica particular e está com despesas. O que aconteceu? Então, foi um acidente de trabalho, infelizmente aconteceu. Só que ela acha que é um absurdo ela ter que se despegar no trabalho dela para me socorrer, sendo que o acidente foi na casa dela. Então, eu tenho coração, tenho sentimento que, infelizmente, por uma fatalidade aconteceu, tá? Eu não queria que tivesse acontecido. E de que forma ela te insultou? Me xingou, falou que era burra, para mim, ignorante. Eu não sei isso, porque é uma pessoa que tem tanto dinheiro, mas é tão pobre de espírito fazer isso. Eu não sei esse tipo de espírito. Obrigada, Sofia. Bom, infelizmente é mais um caso de violência do assunto, só que nesse caso é motivado pela preconceito linguística. É com vocês, gente. É deselegante, né? Ótimo. Isso é uma vergonha. Professor, diante dessa cena chocante e emocionante, como podemos explicar o preconceito que ainda ocorre em nossa sociedade? Olha, Sandra, eu até fiz aqui um resumozinho dessa história para poder explicar isso para o pessoal. Sabemos e temos que admitir, infelizmente, que ouvimos com certa frequência modos diversos de falar, seja por pluralidade ou variedades linguísticas presentes aqui. Isso está presente no dia a dia de cada indivíduo, que modifica com criatividade a todo momento a norma culta da língua. Nossos meios de comunicação expõem este assunto e suas manifestações sem aprofundar o porquê alguém tem determinadas atitudes ou comportamentos. Nesse momento, esse indivíduo sofre algum tipo de preconceito. Nesse caso, o preconceito linguístico. Isso já passou por isso alguma vez, ou com a sua família, ou com seus amigos, em casa, ou na rua? Interessante você me perguntar isso. Quando eu tinha 10 anos, fico até arrepiado, fiquei emocionado em lembrar disso. Aconteceu com uma amiga minha, ela fez a seguinte pergunta para o professor. Expôs lá uma frase para o professor. O sacolé está rasgando o plástico. E o professor teve uma atitude grosseira, foi agressivo. Ela ficou totalmente desconcertada, porque toda a turma estava presente, estava ouvindo aquilo. O que
que foi uma situação assim desagradável. E isso envolve a sintaxe e a semântica, né? Pelo que eu entendo, né? Porque, obrigada, tá? Semântica. Só que, assim, a linguística é algo que a minha loucura não pode atingir, porque é um ápice extremo, entendeu? Então, disso eu não tenho a mínima noção. Até hoje, nunca estudei sobre. Então, eu queria que o senhor explicasse isso melhor pra gente. Muito bem, ótimo. Nós sabemos que a sintaxe envolve concordância. Em outras palavras, análise sintática. Costumamos falar algo em sequência, nunca ao mesmo tempo. Se pensarmos, toda a sentença tem uma estrutura, certo? Por exemplo, os sacolé está rasgando os plástico. Bem, tem certa interpretação em nossa mente, claro. Desde crianças aprendemos o que podemos usar e o que não podemos nas frases construídas na nossa língua. Cada língua possui sua complexidade. Entretanto, se passarmos uma oração da nossa gramática para uma estrangeira, talvez não se encaixe tão perfeitamente devido à diferença de língua, de estrutura de língua, você entende? Olá, Gadelilda. Então, vamos para previsão do tempo. Nessa região do Soci tá frio pra caraca, tipo, não sai de casa porque o inverno tá chegando, tá todo mundo solteiro, é complicado, muito complicado. Agora, na região de Chomsky tá calor, dá pra tirar um solzinho maneiro, dá pra tirar aquele bronze palmito, cultivado de muito tempo. Então, vamos pra Chomsky lá que a gente conversa, tinha uma ideia legal. Agora, em Manguenô tá chovendo, e choveu a lagoa. Então, professor, o preconceito linguístico é uma ideia, um pensamento crítico, sem total conhecimento ou razão, que sempre generaliza. Como o senhor explica o motivo para este flagelo da nossa sociedade? Pois é, Sandra. O preconceito linguístico ocorre na sociolinguística que estuda o fenômeno de variação linguística, o que a condiciona e como a sociedade reage em relação a essa variação. O preconceito consiste em considerar alguém ou algum grupo inferior ou incapaz. Exemplo, os negros, os indígenas com relação aos brancos, a mulher com relação ao homem. E há esse pensamento. Os diferentes são portadores de defeito. Vocês entenderam? E no fundo, o preconceito é sempre social, não é? Sem fundamento que atinge sempre as pessoas inferiorizadas, né? Por alguma razão ou um fato histórico. Por exemplo, os que falam errado. Os que falam errado são apenas cidadãos que seguem regras e não assim separam as elegantes, não é isso? E devido a isso, essas normas não cultas são objetos de preconceito e um preconceito que cá pra nós não tem fundamento nenhum, né? Pois é, ótimo. Sendo dessa forma, não existe motivo para que tenhamos preconceitos com qualquer variedade linguística diferente da nossa. Então, há críticas negativas quando ouvimos as coisas tá muito cara, ou Flamengo, ou ainda, estou verificando. Deprecia-se a língua, deprecia-se o indivíduo, sua identidade, sua forma de ver o mundo. Existe uma regra que sintetiza tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Só existe língua se houver seres humanos que a falem. Toca. Thank you.
Bye.